Boa tarde, glória a Deus, estamos aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de papai e estarmos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você, amém? Vamos lá? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Obrigada, Pai, porque este capítulo qual estudaremos agora, a respeito dos falsos líderes que Paulo estava dizendo aqui a respeito da igreja de Corinto, estamos vivendo também nesses tempos agora, e que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria e posicionamento para estarmos firmados em Ti, que é a rocha verdadeira, e não titubear, porque Paulo em nenhum momento se desviou do caminho, pelo contrário, ele se fortaleceu cada vez mais, mesmo diante de tantas situações adversas. Assim eu te consagro essa live, Espírito Santo, que o Senhor venha me guiar e me instruir, trazer a revelação no mais profundo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Ninha, seja bem-vinda, tudo bem? Vamos aqui agora destrinchar um pouquinho essa palavra a qual o Senhor tem nos dado. Amém? Aqui diz assim, ó. Falsos servos de Deus ou falsos líderes em outras versões. Eu tô lendo na mensagem e aqui dentro dessa versão ele coloca dessa forma. Aqui, então, repetindo, é Paulo dizendo à igreja de Corinto. Mas também vamos traduzir para os nossos dias de hoje, né? O qual estamos aí vivenciando tudo isso em nome de Jesus para termos o discernimento. Aqui diz assim: podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo, que Paulo dizendo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês, com a igreja de Corinto. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Aí prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. Então Paulo se sentia responsável aqui como um pai paterno espiritual de apresentar a igreja de Corinto como uma virgem para o noivo que é Jesus, né? E aqui ele diz assim: agora, receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do amor por Cristo. Porque Paulo aqui estava dizendo que eles estavam sendo seduzidos por líderes que não pregavam a verdade do evangelho, porque eles já haviam recebido a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, tenho a impressão de que se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do qual nós pregamos, em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problemas. Mas se vocês aceitam essas celebridades apostólicas, por que não me aceitam? Simples como sou. Sou tão digno quanto eles. É verdade que não domino a técnica daquela eloquência suave que tanto impressiona vocês. Mas quando abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Não escondo nada, deixo vocês por dentro de tudo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, que o fato dele falar, às vezes, de uma forma muito direta, né, e às vezes até dura, ele estava dizendo que isso não o impedia, porque ele estava falando exatamente daquilo que ele vivia, né, do que ele viveu ali com todos eles naquela época. Será que cometi um erro ao proclamar a mensagem de Deus a vocês sem pedir algo em troca ou servir vocês sem nenhum custo para que não se sentissem pressionados por mim? Com as igrejas foi diferente, pois elas me pagaram tudo para que vocês me tivessem de graça. Nem mesmo quando vivi entre vocês, alguém precisou mover um dedo para me ajudar.
Minhas necessidades eram todas supridas pelos cristãos da Macedônia. Preocupei-me em nunca ser pesado a vocês, e nunca serei. Conte com isso. Cristo é a minha testemunha de que isso é questão de honra para mim, e sobre isso não vou me calar para proteger vocês do que os outros vão pensar. Não é que eu não ame vocês, Deus sabe que amo, estou apenas tentando pôr as coisas em pratos limpos. Então, Paulo chegou a questionar aqui a respeito deles não estarem querendo dar crédito àquilo que Paulo estava dizendo, porque Paulo estava trabalhando voluntariamente. Não estava cobrando pelo seu trabalho em fazer todo esse serviço de, vamos colocar na tradução de hoje, de mentoria ou de discipular ali a igreja, porque aqui ele diz assim, é por isso que vocês não estão valorizando o meu trabalho, porque eu estou dando de graça, mas graça para vocês que estão recebendo, porque a igreja de Macedônia tem me sustentado. Então não era de graça. Paulo, as viagens, tudo que estava acontecendo, né? Nada era de graça. É que Paulo não cobrava da igreja de Corinto. Porém, ele questionou aqui, será que é porque vocês não estão pagando por isso? Então vocês não estão valorizando o que eu estou dando? Né? Aí ele fala assim, ó, não estou mudando de opinião, prefiro morrer a pegar o dinheiro de vocês. Não dou motivo a ninguém para dizer que sou como aqueles pregadores narcisistas e ávidos por dinheiro. Eles são um bando de infelizes, pseudo-apóstolos, pregadores de mentira, corruptos. Fazem pose de agentes de Cristo, mas são falsos até a raiz. E não é de admirar. Satanás faz isso o tempo todo, disfarçando-se de anjo de luz, de modo que não devemos ficar espantados quando seus servos se apresentam disfarçados de servos de Deus, mas não vão conseguir nada. No fim, pagarão caro por isso. Então, Paulo está dizendo aqui que ele não iria mudar o posicionamento qual ele havia adotado com a igreja de Corinto. Porém, de alguma forma, ele estava dizendo assim, eu não faço isso pelo dinheiro, eu não faço isso porque eu sou esses pregadores que cobram horrores para ministrar ou para falar. E a gente vê muito isso nos nossos dias atuais, né? A gente vê aí números, né? Ah, mas eu faço show por X, né? Claro, cada um tem que botar sim seu valor. Cada um tem sim que colocar pelo trabalho que executa, mas não aquelas pessoas gananciosas, né? Que só fazem pelo dinheiro. Né? Então, isso aqui Paulo está dizendo que são lobos vestidos em pele de cordeiro, e aqui eles dizem que eles vão pagar muito caro por isso, né? Porque assim, cobrar o que é dentro do justo, dentro daquilo que você está oferecendo, é bíblico, né? Então, um cantor ou um pastor tem aí a hospedagem de hotel, a passagem, a alimentação, ali uma oferta pelo trabalho que ele está oferecendo, ok, mas tem gente que cobra horrores, né? A gente vê aí inúmeros cantores que começaram gospel, usaram ali o evangelho para ganhar dinheiro, depois que adquiriram fama, caíram fora. Então isso mostra que, na verdade, eles faziam só pelo dinheiro. Não estavam interessados em ministrar a palavra, como Paulo dizia aqui. Aí aqui ele fala noites longas e solitárias, dando continuidade. Aí ele vai dizer o motivo da verdade dele ministrar o evangelho, que aí ele diz assim, ó, permitam-me voltar ao ponto de partida e use isso contra mim se me passou por tolo, ou se preferirem, apenas acenem que sou um tolo e me permitam falar como tal. Não aprendi a falar assim como com Cristo? Não. É um mau hábito que aprendi desses pregadores que fazem tudo para agradar os outros. Estão em moda hoje em dia, já que vocês se sentam no banco para ouvir esses enganadores. Podem muito bem aguentar tolice da minha parte. Vocês têm uma admirável tolerância com impostores que roubam sua liberdade, exploram, cegam, rebaixam e até agridem vocês. Eu não deveria admitir, mas não tenho estômago para ver isso. Uma vez que vocês admiram tanto os egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o tolo, falando, Paulo, né? Deixe-me esclarecer uma coisa, eles se gabam de ser hebreus,
israelitas, a raça pura de Abraão. E daí? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Sou muito mais. Nem acredito que estou dizendo isso. É loucura falar desse modo. Mas já que comecei, agora eu vou terminar. Ora, trabalhei muito mais que eles, fui mais vezes encarcerado, fui espancado, mais do que posso contar. Em vários momentos estive à porta da morte. 5 vezes levei as 39 chibatadas dos judeus. 3 vezes espancado pelos romanos. Uma vez fui apedrejado. Naufraguei 3 vezes e fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano. Tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural, enfrentei perigo sob o sol do deserto e em tempestade no mar também. Fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com o frio e com a falta de agasalho. E a lista ainda nem chegou à metade, porque ainda temos as pressões diárias e ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima em minhas entranhas. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações, que me tornam semelhantes a Jesus. O eterno e bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus sabe que eu não estou mentindo. Estão lembrados da vez que eu estava em Damasco e o governador do rei Aretas pôs guarda nos portões da cidade para me prender? Para salvar minha vida, eu tive de escorregar através de uma janela da muralha, dentro de um cesto e depois sair correndo. Então, o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto aqui? Que os falsos líderes só querem oba-oba. Os falsos líderes só querem status. Os falsos líderes querem dinheiro exorbitante, fora daquilo que é a normalidade. Então, ele está dizendo assim, você vai ver que o verdadeiro cristão, o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder é aquele que passa por tudo isso o qual eu passei e o qual eu não desisti. Paulo deixa de forma clara e ele falou que não chegou nem na metade da lista tudo isso que ele passou por amor a Cristo. Mas por que ele se assemelha aqui a Jesus na questão do sofrimento? Porque é isso, Jesus fala, tome a tua cruz. Não, primeiro ele fala, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, o que Paulo está dizendo assim? Olhe para os frutos desses líderes que vêm em nome de Deus, mas não têm os frutos no seu dia a dia. Os frutos na sua escolha. Os frutos na sua maneira de ser e viver. Então, a gente tem que olhar a vida dessas pessoas e verificar. Eu vejo Jesus? Pedir o quê? Discernimento ao Espírito Santo, sabedoria, principalmente agora, no fim dos tempos. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento, porque muitos virão em nome de Jesus, mas são falsos líderes, são falsos profetas, muitos profetizam em nome de Jesus, mas nada acontece porque falaram da sua própria boca, do seu próprio sentimento. Então, como você vai ter discernimento? Pedindo a Deus. Tem um dom que está lá em 1 Coríntios, o qual estudamos o mês passado, que retrata o dom do discernimento de espírito, para você olhar a pessoa e você identificar pelo Espírito Santo que habita em você se essa pessoa vem de Deus ou não. Então é importante esse posicionamento, porque Paulo se posicionou diante da igreja de Corinto. Eles desvalorizaram o que Paulo falou, eles desvalorizaram o que Paulo estava fazendo, porém, Paulo está dizendo assim, olha a minha lista de caminhada com Jesus, olha o que eu passei pelo evangelho, você acha que isso é pouco?
Você acha que isso nem chegou na metade da lista? Você acha que um falso líder passaria por tudo isso? Claro que não, a gente sabe que não, que as pessoas desistem, ó, por muito, muito, muito menos. Simplesmente fala, não vai ter hospedagem, não vamos pagar esse valor exorbitante, a pessoa desiste. Por quê? Porque não tem a ver com o reino, tem a ver com ela mesma, com o ego dela, com o que Paulo fala aqui, né? São pessoas egomaníacos do púlpito. Então, eu e você precisamos estar atentos, porque agora, no fim dos tempos, o início aí do Apocalipse, o início de tudo que a palavra de Deus tem mostrado, virão muitos, muitos falsos profetas. A gente vê, quem segue, acompanha e vê as reportagens ali dentro da Agenda 2030, o anticristo está aí para tomar posse, para trazer a paz entre o Oriente, né, e Israel, ali aquela região. Então você precisa estar atento, você precisa estar vigilante, você precisa estar firmado na rocha para não cair na lábia dessas pessoas. Conheça a Bíblia, tenha intimidade com Deus, jejue, ore, busque ao Pai de todo o seu coração, busque ao Pai que Ele vai te dar o discernimento, Ele vai te conceder esse dom espiritual. Em nome de Jesus, igreja, vamos acordar. Jesus está à porta a qualquer momento. Eu e você estamos preparados? Eu e você estamos tendo esse posicionamento de Paulo? Eu e você estamos nos posicionando, pagando o preço, negando a nós mesmos para anunciar o evangelho? Então que eu e você tenhamos essa convicção, igual Paulo, porque em nenhum momento, Senhor, eu vou desistir porque eu passei uma noite e um dia no barco. Senhor, eu vou desistir porque eu levei ali, ó, quantas vezes ele levou a chibatada? 39 chibatadas. Ele foi ali várias vezes, 39 chibatadas dos judeus. Foi preso. Quantas vezes Paulo foi preso? 5 vezes chibatadas de 39. Veja quantas são. É muita humilhação, é muito sofrimento. Mas quem ama Jesus e sabe por que está lutando aquela causa, ele padece. Ele pode até pagar o preço, ele pode ser humilhado, ele pode aqui sofrer as consequências, mas ele permanece fiel a Deus. Então que eu e você possamos permanecer firmes em Jesus. Então lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu like. Vamos alertar a Igreja de Cristo. Vamos alertar aquele que ainda não conhece Jesus. Vamos alertar as pessoas que nós amamos, porque aqui a palavra está dizendo. Em nome de Jesus, vamos ser a carta viva de Jesus, porque Paulo era a carta viva de Jesus aqui. Paulo escolheu ser a carta viva de Jesus. Então que eu e você possamos ter o mesmo posicionamento de Paulo, independente das circunstâncias, independente da situação, estejamos aí firmados na rocha, tendo um posicionamento de santidade, de renúncia, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de intimidade para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, esteja firmado, porque vão vir muitos. E eu tenho visto aí no meio gospel várias profecias de que Deus vai vir com a sentença dele sobre muitos que estão no púlpito, esses aqui, egomaníacos do púlpito, e Deus vai tirar a máscara, Deus vai desmascarar aquele que está em adultério, aquele que está em mentira, aquele que está em engano, aquele que está em fornicação, aquele que está errado no púlpito, cobrando da igreja. Deus falou, eu estou avisando para minha igreja não se escandalizar, porque eu, Deus, vou trazer a verdade. Eu, Deus, vou trazer à tona a verdade. Então que você esteja preparado, não se escandalize, porque Deus está limpando. Deus está limpando a igreja dele e dando a oportunidade para essas pessoas se arrependerem, porque é na correção do Pai que aprendemos. Eu fui corrigida, estou sendo corrigida diariamente, creio que assim com você também. Todos os dias o Senhor nos lapida alguma coisa, tiramos algo nosso e renunciamos a algo nosso para obter algo do Senhor. Então, que você esteja atento e vigilante a tudo isso em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar?
Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada, Abba, por toda essa instrução que o Senhor nos capacita. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por nos alertar diante dos teus planos e propósitos e projetos aqui na terra. Que possamos estar firmados, assim como o apóstolo Paulo, que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas em todo o tempo ele ficou firmado em ti, que é a rocha verdadeira. Pai, se necessário morrermos por amor a ti, que assim seja, mas que não negamos a ti, porque a nossa vida aqui é passageira, mas temos uma vida pela eternidade ainda. Então, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti de todo o meu coração, que o Senhor arranque as nossas vendas, que o Senhor nos dê o dom do espírito de discernimento, que possamos nos posicionar assim como Paulo se posicionou, pagando preço para levar o teu evangelho, para que as pessoas conheçam a ti em verdade, em espírito, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Deus te abençoe.